O relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca Vidia Real, disse estar impressionado com as denúncias sobre censura aqui no Brasil. Essa declaração foi dada durante entrevista ao portal Metrópolis, quando o representante do órgão, que é ligado à Organização dos Estados Americanos, chegava a um encontro com parlamentares da oposição, advogados e familiares de alguns detidos por atos. Essa visita oficial e inédita vai avaliar a situação da liberdade de expressão no Brasil. No início da semana, Pedro Vaca se reuniu com integrantes do Judiciário Federal e afirmou que as denúncias envolvendo prisão de parlamentares, suposta tentativa de golpe e outras questões investigadas na corte são o posicionamento da Justiça e que a comissão vai emitir um comunicado próprio sobre esses temas. Chamar os nossos comentaristas, trazer a avaliação, alguns aspectos precisam ser analisados. Roberto Mota com a gente aqui no estúdio em São Paulo, até se tiver a geral para a gente apresentar o Mota seria legal, né? Bom, se não tem, tudo bem, agora sim. Mota, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você, vários assuntos para a gente discutir aqui em Os Pingos nos Is, mas claro, as denúncias de censura no Brasil sendo apuradas por esse representante da OEA que, de primeiro momento, ele disse, são denúncias impressionantes, Mota. O Brasil não vai conseguir terceirizar os seus problemas políticos, Caniato. Se o Estado brasileiro se colocou num beco sem saída, ele vai ter que sair sozinho. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Primeiro, não é preciso fazer nenhuma visita para saber o que está acontecendo aqui. O mundo moderno oferece inúmeros instrumentos para você saber o que está acontecendo em algum lugar. Não é necessário fazer visita, assistir a apresentação, nem tomar cafezinho com ninguém. Segundo, a história das decisões recentes dessa Corte Interamericana de Direitos Humanos não é exatamente favorável ao Brasil. Em 2023, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Resolução 487, determinando o fechamento dos hospitais psiquiátricos de custódia. Essa decisão veio a partir de uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que recomendava uma melhoria no atendimento aos doentes mentais. Mas o CNJ interpretou isso como determinando o fechamento de todos os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Isso significa o seguinte: doentes mentais que cometeram crimes agora vão ser encaminhados ao SUS para tratamento ambulatorial. Em 2018, uma outra sentença da mesma Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou que fosse contado em dobro cada dia de pena cumprida pelos detentos do presídio do Curado, em Pernambuco, porque as condições do presídio eram muito ruins. Com isso, muitos criminosos presos lá, sequestradores, assaltantes, homicidas, foram soltos com base nessa decisão. Então, esse não me parece um lugar muito bom para os brasileiros colocarem a sua esperança. Chamar o Luiz Felipe Dávila, também vai trazer suas impressões, fazer talvez projeções. Dávila, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Claro que a gente precisa analisar um eventual posicionamento da OEA, talvez uma manifestação oficial que venha a questionar o que tem acontecido no Brasil, os episódios recentes. Talvez isso não resolva nenhum problema, né? Mas ajude a jogar luz sobre um emaranhado de coisas que parece insolúvel nesse momento aqui no Brasil. Dávila. O histórico, como bem disse o Mota, não é tão estimulante para nós que defendemos a liberdade de expressão, o artigo 5º da Constituição, que permite a liberdade de opinião, de expressão, de crença no país. Mas é importante que Pedro Vaca, esse representante da OEA, esteja no Brasil coletando as evidências, porque as evidências são tantas que vai ser difícil fazer um malabarismo para explicar que no Brasil vive a plena liberdade de expressão. Mas o que mais chamou atenção foi justamente a conversa
de Pedro Vaca, o representante da OEA, com ministros do Supremo, que, na verdade, confessaram por linhas tortas que medidas excepcionais precisavam ser tomadas porque a democracia estava em risco no Brasil. Agora, aqui vai a minha pergunta para os ministros do Supremo e para a nossa audiência. Onde está na Constituição brasileira um artigo que dá poderes excepcionais ao Supremo para suspender as liberdades individuais, para suspender a liberdade de expressão e atuar de maneira autoritária? Em que artigo está isso na Constituição brasileira? Isso não está na Constituição. Isto é da cabeça deles. E este, sim, é um problema que o próprio Pedro Vaca diz que é impressionante os relatos. Ele não quis especificar qual, mas certamente essa confissão de membros do Supremo devem ter aterrorizado qualquer ser humano que preza a democracia, a liberdade e, principalmente, a liberdade de opinião. As manifestações, do representante da OEA aqui no Brasil, dizendo que as denúncias de censura no Brasil são impressionantes. O Cristiano Beraldo também está com a gente, ao vivo, vai trazer suas análises e reflexões. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. A cada dia cresce, o grupo de pessoas que dizem estar impressionados, surpresos com o que acontece aqui no Brasil. Lembrando que o representante da OEA esteve com parlamentares da oposição, mas também teve agenda com integrantes da Suprema Corte Brasileira. Beraldo. É muito difícil ignorar o óbvio, Caniato. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. O Brasil passa por um momento muito estranho, para dizer o mínimo, onde quase todos os dias a gente tem que lidar com algum tipo de manifestação vindo de grandes autoridades do país que dão conta de uma normalização de atitudes autoritárias, especialmente no que se refere à liberdade de expressão. Falar o que se pensa, emitir opiniões, fazer críticas, isso tudo passou a ter um peso muito grande no Brasil. As pessoas ficam receosas de dizerem aquilo que pensam e, de repente, terem suas contas bloqueadas, terem algum tipo de movimento jurídico concreto contra elas próprias, porque ofenderam este ou aquele. Então, realmente, a gente vê que esse tipo de situação no Brasil se torna incorporado ao nosso cotidiano. A gente, como bons brasileiros, nos incorporamos com a maior facilidade a essas restrições. A gente que, da mesma forma que tem receio de sair na rua, toma todas as precauções. Então, convencionou-se que no Brasil não se pode falar no celular na rua. O que a gente faz? Não fala no celular na rua. Convencionou-se que, se roubarem o nosso telefone, nem adianta fazer boletim de ocorrência. Vai lá e faz outro crediário para comprar o telefone. Convencionou-se que os prédios precisam ter grades, condomínios precisam ter segurança. Convencionou-se que aqueles que podem ter carro blindado, tenha carro blindado, e a gente tem a maior frota de carros blindados do mundo. Tudo isso foi normalizado no Brasil, apesar dos absurdos que representam. Da mesma forma, se incorporou que não se pode falar mais o que se quer num grupo privado. Não se pode mais expressar opinião, porque o seu grupo privado de WhatsApp, o seu celular, de repente, do dia para a noite, de uma hora para outra, pode ser acessado por autoridades brasileiras, e se eles descobrirem que você ousou tecer críticas a quem quer que seja, você está literalmente lascado. Vai ver a sua vida desmoronar, porque você vai ter que se dedicar a se proteger, a se defender de um processo que você nunca, jamais imaginou que poderia vir a partir de uma conversa privada. Então, este é o Brasil. Ignorar esta realidade torna-se cada vez mais difícil. E aí, Caniato, eu coloco esse nosso cenário num contexto mundial, em que a grande liderança do mundo, queiram ou não queiram, gostem ou não gostem,
a grande liderança do mundo, que é os Estados Unidos, e que tem hoje, na presidência da República, alguém que vem demonstrando disposição para resgatar a importância e a liderança norte-americana, é um imenso defensor da liberdade de expressão. E países que fazem de conta que são democráticos, mas não garantem liberdade de expressão, certamente sofrerão as consequências. Vamos ver o que nos aguarda. Pois é, vou retomar com o Roberto Mota, porque logo na abertura do programa, o Mota demonstrou um certo ceticismo com o posicionamento do representante da OEA, as sinalizações que foram emitidas e também as manifestações feitas nas redes sociais de que poderia ser uma virada de página. Olha só, até eles estão reconhecendo, enfim. Mas, Mota, quais podem ser as consequências aqui para o Brasil quando a gente começa a perceber manifestação de entidades internacionais, lideranças estrangeiras e até governos de outros países, quando reconhecem ou enxergam que certas arbitrariedades estariam sendo cometidas em um outro país, no Brasil, qualquer outra nação? Claro, é preciso respeitar a soberania de qualquer nação, mas claro que quando se exerce algum tipo de pressão, alguma consequência pode ter. Ou, na verdade, esse tipo de manifestação não faz nem cócegas? Bom, basta a gente olhar para o que aconteceu com a Venezuela. Quais foram as consequências para Nicolás Maduro de tudo que ele fez até hoje? Quais foram as consequências para Daniel Ortega de tudo que ele fez até hoje? É lógico, o país pode ser submetido a sanções, pode ser penalizado de várias formas, mas é improvável que isso resulte em alguma mudança substancial ou estrutural. Mas eu não acredito que a gente vá chegar nem aí. Como eu disse aqui, basta a gente olhar o histórico de decisões desses organismos internacionais e a gente vai ver que a maioria deles tem um claro viés ideológico. Então, eu não acredito, perdoem o meu ceticismo. Eu sei que eu estou desafinando o coro de muita gente que já está quase declarando um carnaval antecipado, prevendo as decisões maravilhosas que virão. Ora, meus amigos, uma série de absurdos públicos e bem documentados acontecem no Brasil desde 2019, pelo mínimo, quando foi aberto o famoso inquérito das fake news, inquérito aberto de ofício por um tribunal para investigar uma fake news que não era fake news. E aí, esse inquérito foi apenas o primeiro de uma constelação de inquéritos e investigações de conhecimento público, fartamente documentados, inclusive facilmente acessados pela internet. Já foram discutidos, inclusive, no exterior. Teve até uma investigação inesquecível, registrada para sempre na memória brasileira, envolvendo um cetáceo, uma baleia, para quem esqueceu um pouquinho de biologia. Teve até gente sendo multada porque foi na justiça pedir justiça. Não, está aqui uma multa de 22 milhões, se eu não me engano. Não é preciso visita, me desculpem. Não é preciso reunião com cafezinho, não é preciso fotografia para tomar conhecimento do que acontece no Brasil já há muitos anos. Agora, Dávila, é preciso lembrar também à nossa audiência que parlamentares que hoje são base governista, quando Jair Bolsonaro estava na presidência, a então oposição também procurou a OEA para compartilhar o relatório da CPMI da Covid. Quem não se lembra? Pois bem, essa mesma OEA que recebeu aqueles parlamentares e os integrantes que leram com atenção o resultado da CPMI da Covid, hoje acabam fazendo esses comentários sobre as denúncias de censura aqui no Brasil. Pois bem, justamente esse aspecto que muitos questionam não pode servir até como um trunfo quando se discute o cenário em que estamos vivendo, as denúncias que são formalizadas à OEA, se até a OEA, que muitos apontam que seria uma organização tendenciosa, com viés, com um posicionamento questionável, quando reconhece que as denúncias são impressionantes e que o cenário precisa ser investigado, não acaba sendo
um cenário até positivo para aqueles que reivindicam uma investigação mais aprofundada de organismos internacionais? É verdade, Caniato. Veja só, a OEA condenou a Venezuela, por exemplo. Então, não é que quando as evidências se tornam tão gritantes, não dá para se apegar à ideologia. No caso do Brasil, você tem dezenas de inquéritos abertos na justiça. Está lá o processo. Não é que é uma reportagem de jornal denunciando uma fala, tal. Não. São inquéritos. São processos, e isso tem um peso muito diferente do que apenas conversas. O segundo ponto é que esta atuação do Pedro Vaca, esse representante da OEA no Brasil, é apenas mais uma de uma série de denúncias. Nós já tivemos delegação de parlamentares brasileiros conversando com parlamentares nos Estados Unidos. Nós já tivemos várias reportagens de jornais importantes internacionais denunciando essa história dessa arbitrariedade da justiça no Brasil e perseguição à liberdade de expressão. Então, não é só a OEA. Isso já se tornou um assunto debatido na grande imprensa internacional, no Congresso norte-americano e nas instituições internacionais. Isso, inclusive, está sendo levado para outros órgãos também na Europa. Então, não dá mais para esconder ou fingir que o Brasil vive um período de normalidade no que se refere a respeito a liberdades individuais, como a liberdade de opinião, de crença, né? E isso mostra uma democracia degenerada, que não respeita as regras do Estado Democrático de Direito. E isso está se tornando evidente. Onde há no mundo inquérito por tempo indeterminado e sigiloso, nos quais os advogados dos acusados não têm acesso a processo, né? Onde existe uma Suprema Corte que, na verdade, perdoa corruptos confessos do maior escândalo de corrupção do Brasil, que foi a Lava Jato, e que esses processos continuam a correr nas cortes em outros países, e essas pessoas, sim, são condenadas e são obrigadas a pagar grandes multas. Então começa a ter uma distorção, uma assimetria entre o Estado Democrático de Direito, o regime judiciário no Brasil e o restante do mundo. E isso vai se tornando mais evidente. Portanto, eu não vejo essa demonstração da OEA vindo o Pedro Vaca ao Brasil com o ceticismo do Mota. Eu vejo como mais uma ação de um organismo internacional que está apurando esses desmandos da justiça brasileira e que isso vem ocorrendo em vários fóruns. A OEA apenas mais um deles. Você quer fazer um complemento, Mota? Vai lá. Quero sim. Dávila, desculpe. Então você está me dando razão, né? Inúmeras manifestações, inúmeros levantamentos, relatórios. Me explica exatamente o que é que mudou aqui no Brasil. Não, eu estou apenas dizendo que essa ênfase demais na OEA é insignificante. A OEA é apenas mais um. Então, nós temos de, evidentemente, levar em consideração que isso pode trazer novas evidências, mas não é a opinião da OEA que vai mudar a opinião do restante do mundo sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que é evidente o que já está acontecendo no Brasil e isto está chamando a atenção de vários órgãos internacionais, sejam órgãos multilaterais, sejam parlamentos, como é o caso do Parlamento dos Estados Unidos, e sejam órgãos de imprensa séria internacional que estão cobrindo essa desfaçatez da justiça do Brasil com a cláusula pétrea da Constituição. Pois é, vou até questionar o Beraldo sobre essa reverberação, se isso chegou de fato aos Estados Unidos, mas deixa eu só atualizar a nossa audiência. Estamos repercutindo as manifestações desse representante da OEA. Ele está no Brasil, comentou as denúncias feitas por parlamentares da oposição e eu abro aspas para a manifestação do Pedro Vaca Vídea Real. Ele disse o seguinte: o tom dos relatórios é realmente impressionante. Temos que analisar isso com calma, fecho aspas. Agora, Beraldo, a OEA, a sede fica em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Qual é a influência e a importância dessa organização para os Estados Unidos? A gente tem visto Donald Trump
fazer uma série de manifestações, assinou decretos que vão no sentido de promover o direito à liberdade de expressão, desfazer uma série de medidas que atentavam contra a liberdade de expressão na gestão de Joe Biden. E tem gente que entende que, a depender do cenário, Donald Trump poderia fazer algum tipo de comentário, referendar algum relatório da OEA. Traz para a gente um pouco da percepção do governo norte-americano, das lideranças norte-americanas, para aquilo que é feito pela OEA. Olha, Caniato, essa manifestação da OEA, ou do representante da OEA, que coloca a Organização dos Estados Americanos em evidência sobre o cerceamento da liberdade de expressão no Brasil, na verdade funciona como mais um órgão, mais uma manifestação, mais uma série de reportagens que tratam deste tema e que colocam o Brasil como este país onde as pessoas, de fato, não têm liberdade para se expressarem da maneira que desejarem. E isso contrasta de uma forma muito direta com a essência, a base da democracia norte-americana. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Donald Trump, na verdade, com o seu novo governo, nesse segundo mandato, ele tem rompido com as organizações internacionais que não servem ao interesse dos Estados Unidos. Então, não é também que Donald Trump vai, agora que a OEA teve uma manifestação, mudar o seu curso de ação. Até porque houve já inúmeros contatos de parlamentares republicanos com parlamentares brasileiros, com pessoas que estão sofrendo essa perseguição, que estão sofrendo, do ponto de vista jurídico, com processos em relação àquilo que escrevem em rede social. Então, na hora que chegar o momento, vou até colocar de uma maneira diferente, na hora que chegar o momento do governo norte-americano tomar algum tipo de medida efetiva em relação ao Brasil e que essa questão dos maus tratos à liberdade de expressão se torne um elemento para esta tomada de decisão, aí as fontes que serão usadas, as referências que serão feitas, certamente serão dos parlamentares e representantes do governo republicano que vão embasar uma tomada de decisão. Então, de novo, colocando as coisas na perspectiva correta, não é de se esperar nenhum tipo de ação efetiva a partir desta declaração da OEA, mas sim a somar numa grande onda que vem revelando o que se passa hoje no Brasil. Pois é, mas além de um eventual relatório da OEA que venha a reforçar a denúncia dos parlamentares da oposição, teve esse episódio bem lembrado pelo Beraldo, viu, Mota? Dos parlamentares brasileiros que também foram aos Estados Unidos e fizeram denúncias aos congressistas norte-americanos, mas eu acho que também tem um episódio que não dá para a gente ignorar, né? A suspensão do X por um período. Acho que isso, inclusive, pode servir de reflexão e análise para integrantes do governo norte-americano, uma vez que o proprietário do X hoje faz parte do governo de Donald Trump. Enfim, são alguns elementos que poderiam servir de base para a avaliação sobre o cenário aqui no Brasil. E me vem uma outra informação também, né? Parlamentares, ou pelo menos figuras importantes aqui do Brasil, formadores de opinião, que optaram deixar o Brasil e hoje em dia moram nos Estados Unidos, não têm mais passaporte, os passaportes estão retidos, né? Não conseguem nem retornar ao Brasil. Tem esse lado da moeda também que a gente precisa levar em consideração. Eu acho que a gente está discutindo aqui várias questões distintas. A nossa discussão começou quando eu expressei o meu ceticismo em relação à possibilidade da OEA e da Corte Interamericana de Direitos Humanos produzir uma condenação explícita das coisas que estão acontecendo no Brasil. Eu não acredito que isso vai acontecer. Não acredito, por várias razões. Vamos pegar esse episódio do X. Como foi que aconteceu a suspensão do X? Quem mandou suspender o X aqui no Brasil? Como é que essa decisão foi tomada?
Eu acho que o processo pelo qual essa decisão foi tomada vai impedir que a OEA, ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, se posicione, porque o argumento vai ser: foi tudo feito de acordo com os princípios do Estado Democrático de Direito. Foi tudo feito para proteger o Estado Democrático de Direito. Não são esses argumentos que a gente escuta todo dia, meus amigos. A gente não ouve juristas, professores de direito constitucional achando na Constituição que não está escrito lá dentro para justificar esses atos. Então, essa é uma questão. Eu repito, os problemas do Brasil vão ser resolvidos pelo Brasil, não vão ser resolvidos por nenhuma corte internacional. Eu acho, me desculpe o termo, até infantil ter esse tipo de expectativa. Uma questão diferente são as consequências de você atrapalhar os interesses americanos, que é uma questão que pode estar envolvida na suspensão do X e no congelamento do dinheiro da Starlink, que não tem nada a ver com o X, a não ser o fato de que as duas têm o mesmo sócio, né? Tem um sócio em comum, que é o Elon Musk, que, aliás, se eu não estou enganado, Caniato, se eu estiver errado, você, por favor, me corrija, o Elon Musk, cidadão americano, residente nos Estados Unidos, foi incluído num inquérito aqui no Brasil, não foi isso? Não teve o nome dele incluído no inquérito? Isso eu acho que pode ter alguma consequência por parte do governo americano, não por parte de nenhuma corte internacional que está preocupada em fechar os manicômios judiciários aqui no Brasil sem se importar com as consequências disso, que mandou dividir pela metade, reduzir pela metade as penas dos criminosos presos em Pernambuco, porque as condições do presídio eram muito ruins. Se eu não me engano, tomou também uma decisão igual em relação a um presídio do Rio de Janeiro. Vocês sabem, o Estado brasileiro não constrói presídios e não reforma os presídios existentes, justamente para que as condições fiquem ruins e os ativistas possam dizer que as condições dos presídios brasileiros são medievais. Aí eles entram com um processo numa corte internacional que determina a soltura de criminosos. Eu acho difícil que de onde sai esse tipo de coisa vá sair alguma coisa em defesa da liberdade de expressão da direita brasileira, porque é essa que está sendo censurada. Agora, Dávila, uma manifestação dos Estados Unidos, do governo norte-americano, sobre liberdade de expressão no Brasil, até mesmo a tomada de alguma medida em relação a isso, estaria atrelado, ligado a algum tipo de parecer da OEA? O parecer da OEA, um relatório da OEA, abriria as portas para que o governo norte-americano se sentisse à vontade para tecer algum tipo de comentário, também reforçar, referendar, tomar algum tipo de atitude? Ou você acha que os episódios que aconteceram, talvez, nos últimos 2 anos, deixando de lado o relatório da OEA, que talvez nunca apareça, mas os episódios que aconteceram nos últimos 2, 3 anos, talvez serviriam de base para que o governo norte-americano teça algum tipo de comentário, emita algum tipo de parecer oficial? Bom, primeiro é preciso lembrar que a OEA não tem um poder de implementar leis no país. Aliás, é um poder de recomendação, alerta, tal, mas isso pode ser absolutamente ignorado pelo governo ou pode ser levado ao Congresso ou ao governo e implementar alguma decisão, mas essa decisão é soberana do país. O país é que vai decidir se implementa ou não uma recomendação. Então, uma recomendação é uma recomendação. Nesse sentido, se for um relatório crítico ao Brasil, isso sim vai ser usado para aumentar ainda mais a pressão do governo norte-americano no Brasil sobre essa ausência de liberdade plena de expressão. Então, isso pode sim, principalmente porque uma das vítimas dessas decisões arbitrárias foi justamente hoje ministro do governo, que é o Elon Musk. Então, assim, isso pode aumentar ainda mais a pressão do governo norte-americano no Brasil. E isso é uma pressão boa e legítima, porque, afinal de contas, estamos entrando num período complicado aqui, que além de toda essa arbitrariedade da justiça, vamos começar a debater
a regulamentação das redes sociais, que é outro assunto muito complicado. Então, se houver um relatório condenando o Brasil ou acusando o Brasil de violar preceitos básicos, elementares de um Estado democrático de direito, que é o respeito à plena liberdade de expressão, isso pode também ajudar a pautar de maneira, vamos dizer assim, mais aberta e serena o debate da regulação das mídias sociais, que é outra questão muito complicada. Então, eu acho que o timing está perfeito para esse relatório. Tudo isso soma para criar mais constrangimento ao Brasil, mostrar os abusos de autoridades no exercício do poder e ao desrespeito à Constituição, e pode ajudar a balizar um debate mais aberto, sereno, sobre a questão da regulamentação das mídias sociais, que esse sim é uma questão que pode trazer à tona esta ânsia do governo de cercear a liberdade de expressão nas redes sociais, de censurar conteúdos. Ficaremos de olho nessa manifestação da OEA, manifestação oficial. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação.